Bomedipi, bomedipi na inoayete. Bomedipi, bomedipi na inoayete. Metepe mambo, etepomu, metepe mambo, etepomu. Bom dia. Vamos agora falar do lado político do Darcy, com duas eminências brasileiras, com trajetória de vida bastante semelhante ao do próprio Darcy. Em primeiro lugar, queria chamar para estar comigo o senador, ministro, senador não, né? Ministro, ex-ministro Almino Afonso, por favor, meu amigo. Pode vir, Almino, pode vir. E chamar o ex-reitor e também ex-ministro Cristóvão Buarque. Eu acho que Cristóvão você senta aqui, o Romino senta aqui. Só tem 2 microfones, né, Alessandro? A gente divide aqui, né? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria pegar o gancho do Edu, quando disse que algumas coisas não mudaram, né, Edu? E falar de uns eventos que aconteceram semana passada, semana passada não, aconteceram um final de semana muito aterrorizantes, que foi o cancelamento da exposição, de uma exposição de arte no Centro Cultural Santander de Porto Alegre. E quando eu vejo o que está acontecendo no Brasil de hoje, o Almino aqui é testemunha, me lembra muito coisas que eu vivi aos 5 anos de idade, que ele viveu na pele, que foi uma perseguição implacável a um governo de esquerda, numa época em que se tentou fazer com que os idealistas fossem confundidos com corruptos. É claro que existem os corruptos e existem os idealistas, mas uma forma de retirar do poder a esquerda brasileira se colocou todo no mesmo saco. Inclusive nosso querido Juscelino Kubitschek, acusado de corrupção, foi caçado por corrupção, porque era tão impossível caçá-lo por ser comunista que caçaram por corrupção. E aí, olhando o que está acontecendo hoje, me lembra muito o que aconteceu em 64, em que um golpe tirou do poder um governo de esquerda. Em segundo lugar, fez uma reforma de ensino. E em terceiro lugar, começa a censura, né? Começa a entregar o Brasil ao capital exterior. E isso, para mim, é um roteiro muito semelhante ao que aconteceu em 1964. Um golpe, tira a esquerda, reforma do ensino, censura, né? Então eu acho que a sociedade precisa ficar muito alerta. Quem viveu essa época sabe muito bem como é traumático para um país se perder o mínimo de liberdade de expressão. E falando de Darcy Ribeiro, um homem que teve que sair correndo às pressas de Brasília num avião, fugindo, por ser um reitor da Universidade de Brasília, por ser um intelectual, um antropólogo. É algo que nos faz lembrar também que a classe intelectual, sempre envolvida em política, também sempre foi perseguida duramente pelos regimes mais autoritários, né? E quando você pensa em mundo acadêmico e política, e eu acho que essa aqui é mais ou menos o tema da mesa, você tem que lembrar que desde Euclides da Cunha que existe esse casamento entre os escritores, os intelectuais, os que pensam o Brasil, com a realidade política e com a vontade de intervir na política, né? Euclides, o sonho dele era ter sido presidente do Brasil. Alguns escritores, como Machado, preferiam apenas, nas suas metáforas, né, deixar a sua visão, a sua crítica social. Outros escritores resolveram, na prática, na ação,
intervir naquilo que eles consideravam uma injustiça, um Estado autoritário, né? Muitos escritores se aliaram ao Partido Comunista em 40, 42, 43, como uma forma de oposição ao governo Getúlio, né? E eu me lembro de Jorge Amado, Oswald de Andrade, Carlos Drummond, Graciliano Ramos, os teatros. Com a redemocratização, alguns foram apenas pelo Partido Socialista Brasileiro, Antônio Cândido, e outros, de fato, continuaram comunistas e constituintes e militantes. E esse casamento sempre foi possível graças a uma liberdade de expressão, uma liberdade de opinião, que imprimiu no governo JK uma época dourada, emergiu durante o governo Jango, com duas eminências do mundo acadêmico, o Celso Furtado e o Darcy Ribeiro, e que, desgraçadamente, foi encerrado um sonho em que foi retomado depois com a ascensão de um antropólogo, sociólogo à presidência. Então, a participação do Darcy, é um homem que conheceu o Brasil profundo, que como antropólogo, conheceu esse Brasil que sai da costa e olha para o interior, de uma forma como poucos conheceram, e conseguiu intervir à sua maneira na política brasileira com seus projetos, o primeiro o UNB e depois o CIEPS, né, a grande obra do governo Brizola no Rio de Janeiro, questionável ou não, é uma grande obra, que aliás inspirou os céus, né, o Eduardo? E imaginando que só haveria um desenvolvimento com um povo educado, com educação, né? E então, primeiro, queria passar a palavra ao meu grande amigo de infância, Almino Afonso, um sobrevivente, um dos poucos sobreviventes ainda dessa época, ele e Valdir Pires, né? Vocês estão aí lutando bravamente, que foi testemunha e cujo testemunho é muito importante, porque ele ultimamente ele escreveu um livro fantástico e ele tem declarado que, na verdade, o governo Jango não tinha intenção nenhuma de transformar o Brasil numa pátria comunista, como foi a justificativa ao golpe militar, que não havia a menor chance disso. E algo que hoje nós todos imaginamos, vislumbramos, né? E me fez, inclusive, pesquisar. Meu pai foi caçado junto com ele no AI-1. É o AI-1 ou AI-2? AI-1, né? Ato institucional número 1. Vocês foram caçados, né? Para quem não sabe, o golpe militar foi dia 1 de abril, mas de fato mesmo aconteceu dia 8 de abril com a decretação do ato institucional número 1, em que caçou 100 personalidades do governo Jango. E o golpe, a justificativa do golpe era não deixar o Brasil cair nas mãos dos comunistas e combater a corrupção. Dos 100 caçados no ato institucional número 1, se você contar, só tinha um comunista, Luiz Carlos Prestes, que aliás era o número 1 do ato. Os outros 99, tinha um corrupto, João Dória, pai do... É João Dória o nome dele? João Dória, pai do nosso prefeito. Oi? Júnior também? O prefeito. Era o prefeito como caçado, como corrupto, e Luiz Carlos Prestes como comunista. Os outros 98 caçados eram simplesmente homens de esquerda, de visão, intelectuais, que estavam na frente do governo João Goulart. Meu pai como deputado do PTB, Almino como líder do PTB, o líder era o Bobê Bocaiúva, né? Como ministro do Trabalho, Darcy Ribeiro como ministro da Educação, e muitos outros, né? Eduardo, que foram, não sei se você sabe, mas foram exilados nas embaixadas, ou fugiram de avião, como Darcy Ribeiro, como Darcy Passos, ou tiveram que se esconder em embaixadas de Brasília, tiveram que pular o muro, como é o caso do Almino, do Raul Riff, jornalista, e do meu pai, na Embaixada da Iugoslávia. Ficaram 3 meses lá, e eu passei meus 3 meses lá.
sem saber se o golpe terminaria daqui a um mês, sem saber se iriam para a Iugoslávia, para a França. Os militares não deram passaportes, tiveram que ter passaportes iugoslavos. Embarcaram com salvo-conduto 3 meses depois, todos para a Iugoslávia. Alguns foram para Paris, outros foram para o Uruguai e tiveram que, né, refazer a vida lá e voltaram. Meu pai voltou antes, escondido, o que não sei se foi uma coisa acertada, e Almino voltou apenas na anistia, né? Então eu queria passar a palavra dessa testemunha da história, que é a oportunidade de chance de a gente, né, ouvir o que de fato aconteceu e como foi a vida de Darcy, o coleguismo de Darcy. E depois ao reitor da UNB e também ministro da Educação, que também está presente na política atual. Tá bom? Então, Almino, é com você. Bom, meu caro Marcelo, vamos para a intimidade, porque não dá para tratá-lo de outra forma, né? Dado porque, eu não sei se é privilégio, mas como a minha idade já está, evidentemente, um pouco acima da média que aqui está, né? Mesmo do nosso senador, obviamente aqui ele há de reconhecer que eu estou mais acima, só nesse aspecto. No mais, ele tem um predomínio que eu respeito há muitos anos, né? E a este jovem é que eu conheci realmente bem lá no começo, né? E volta e meia ele falando de fatos e reportando-os ao seu pai. Eu quero dizer nesta minha introdução do meu profundo respeito pelo seu pai, um dos meus amigos meus, a um nível de dizer meu irmão, numa vigência de participação política desde os nossos tempos da União Estadual dos Estudantes, eu na Faculdade de Direito, ele no Mackenzie, depois na União Estadual dos Estudantes, depois no Parlamento, não é? Juntos. Ou seja, e Rubens Paiva, com um tipo de atividade tão doadora que angustia em imaginar que aquela figura que tinha tudo para um processo do amanhã nosso, de repente teve, como todos eu imagino que saibam, o que houve e que nos dói para o resto da vida. Porque cada um de nós teve a sua luta, a sua participação, sem querer fazer frase. A ele coube o pão amargo e foi doloroso para ele, desde logo, para esta figura que é o Marcelo e suas irmãs, e a Eunice, sua mãezinha, para os seus amigos e para o país, porque se perde naquela figura um símbolo de tantos e tantos que estavam lutando por uma mudança substantiva no nosso país. Portanto, eu começo dizendo isso bem de dentro da alma, porque é uma homenagem que eu presto a ele e a você e a sua família. Está aqui ao lado de nosso senador Cristóvão Colombo também é uma outra como eu diria, outro privilégio, né? Outro privilégio. Como eu sei que ele vai falar especificamente, tanto quanto me disseram, foi o nosso professor que me disse, a verdade está com você. Bom, que vai falar especificamente sobre a participação do Darcy na votação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eu diria a segunda ou a terceira, porque a primeira começa em 1959, quando a primeira vez se vota uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu era novo, muito mais novo que hoje, é uma pena, essa coisa muda com o tempo, né? Muda de maneira inevitável. E eu estava lá com meus 29 anos de idade, que coisa admirável, hein? Já ter tido, não é? 29 anos, quando um dos debates no parlamento naquele período, afora o problema da Petrobras, logo em seguida da Eletrobras,
foi exatamente o debate sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com uma contundência de posições opostas radical no parlamento, com a chefia à direita do senhor Carlos Lacerda, como meu amigo senador sabe de sobra, né? E aquele manifesto admirável dos grandes estudiosos da questão pedagógica no país, né? Vários deles que foram até professores nossos, ou antes ou depois. Tudo isso é o que esta mesa significa. E aí cabe perguntar por que eu estou aqui, porque, na verdade, não há uma razão de ser, salvo a alegria de estar aqui, né? E poder dizer que volto, toda vez que venho aqui, para uma impressão vaga, difusa, mas bem dentro da alma, de que eu fui aluno daqui, não é? Eu estudei aqui, eu participei de lutas estudantis aqui. Portanto, tudo isso, vocês todos, e claro, os professor com essa juventude, eu, por exemplo, eu não me lembro de nenhum com a sua juventude quando eu era aluno aqui. Eu não me lembro de nenhum com essa juventude, nenhuma. Tudo isso é o que vem na alma. E o que eu tenho a dizer? Não sei. Por telefone, não mais do que por telefone, meu eminente professor disse que eu falasse sobre o Darcy político. É meio complicado, porque o Darcy foi um pouco de tudo, não é? E é muito da essência, eu diria, da intelectualidade progressista, ser rapidamente um militante político. É uma das coisas que interagem. Darcy, por exemplo, é um político de nascença, disse que na militância, enquanto era estudante em São Paulo, na escola de antropologia e política da nossa Universidade de São Paulo, ele era um militante do Partido Comunista. Isso quem deve saber é o DOPS. Eu nunca soube, não é verdade? E é irrelevante se esteve ou não esteve com ficha. Eu sei que sempre foi um homem à esquerda, no sentido de compromisso com as transformações sociais do país. Isso ele sempre foi. Termina o seu curso aqui em São Paulo e já com um amor que marca a história do Darcy, que é pela questão indígena. Isto hoje voltou a ter uma certa significação, eu diria, não tanto quanto seria desejável. Mas houve época que isso era secundário no debate político. A questão indígena não entrava no centro, eu te agradeço, no centro do questionamento político do país. Pois o Darcy, recém-formado, logo mais se dedica à criação do chamado Museu do Índio. Museu do Índio. Já era uma mudança radical. Não era o antropólogo estricto sensu, já era o antropólogo olhando para a sociedade e intervindo nela através de uma instituição que toma em conta a vida do índio e não a vida estudada pelos cientistas somente. Esse é o começo do Darcy que eu vejo como uma marca da sua visão política. Mais adiante, ele continuando na linha do antropólogo, escrevendo um trabalho que, se bem me lembro, foi importante, uma crítica política indigenista no Brasil, que era pobre, e ele mostra causticamente o quanto era pobre. Já é uma presença dele também como estudioso da questão, mas já com uma visão política diante de uma temática quase sempre omitida. Aí eu acho que ele dá um passo que é a marca que vai gradualmente o levando para uma militância política cada vez mais intensa. Através de uma grande figura de pedagogo, Anísio Teixeira, uma grande figura de pedagogo, etc. Esse negócio de exílio tem vantagem, porque de repente a gente conhece figuras importantes, né? Torna-se até amigo de figuras importantes, né?
Ali está a Rosa, por exemplo. Eu chamo Rosa, por que eu posso chamar a Rosa? Pois bem, o Celso Furtado nos dava o direito de tratá-lo de tu com intimidade de amigos, e ele já era o que era. Bom, o professor Anísio Teixeira é igual, porque também ele tinha família no exílio e visitava a família. E, portanto, isso dava um relacionamento que ia além das formalidades. Mas pela minha lembrança, e é tranquilo o que eu vou dizer, foi Anísio Teixeira que traz o Darcy para a questão propriamente educacional. Eu ainda há pouco fiz uma breve referência aqui, o nosso senador sabe isso mais do que eu, sem nenhuma dúvida, é quando se dá uma grande batalha sobre algo que é, do ponto de vista político e democrático, da maior importância, que é o debate sobre escola pública ou não escola pública, não é? Ou a escola privada, que, em nome de ser privada, às vezes não é mais do que uma empresa que ganha e ganha mais, e o resto fica meio secundário. Uma divisão de águas nesse tema foi excepcional naqueles anos de 1959, etc. E no parlamento, a figura realmente contrária a qualquer avanço no sentido da escola pública, portanto gratuita, foi um cidadão chamado Carlos Lacerda, que eu não posso deixar de citá-lo porque foi uma figura marcante naquele período, um orador rigorosamente de prestígio como tribuno e um reacionário de marca. Dolorosamente, porque filho de uma figura, Maurício Lacerda, que tinha sido um excepcional militante das lutas de transformação social no país, inclusive praticamente um militante socialista e suponho também comunista. Maurício Lacerda. Esse foi o confronto. O nosso Darcy diz em algum dos seus textos que ele participou desse debate. Não é da minha memória, mas isso é natural. Não é da minha memória. Mas sei do papel que isto significou para uma geração inteira. Eu, de mim por mim, posso dizer até, o pouco que eu consegui ser na vida, pouco, não foi muito, eu devo à escola pública. Escola pública em Manaus. Colégio Estadual do Amazonas, um belo colégio público. E a Faculdade de Direito de São Paulo, que eu não preciso dizer. Esses dois centros da minha formação, escola pública. Então, para mim, a escola pública não é uma teoria, é um fato real que é muito importante que nós tenhamos, me perdoe, sobretudo os jovens desta casa, uma casa que vem lá de 1827, tem história para contar e algo a cobrar. Eu não estou cobrando, é ela que cobra ou não cobra, mas não sou eu, não me leve a mal. Mas Darcy passa a ter esta militância que ele próprio confessa na luta pela questão das leis de diretrizes e bases da educação, visto o problema da escola pública. É neste contexto que ele vai ascendendo, eu acho, para essa mescla entre o índio, a questão educacional e a militância propriamente política. Aí já é, no governo do senhor Juscelino Kubitschek, presidente Juscelino Kubitschek, que o convida, e pressuponho que já tendo visto nele uma visão que, além do educacional, tinha uma visão política, o convida para elaborar o projeto da Universidade de Brasília. Foi Juscelino. Foi um convite desta ordem, que eu suponho que terá havido uma influência direta de Anísio Teixeira. Mas Darcy se transforma no formulador da nossa universidade em Brasília. Para mostrar o tipo do Darcy, transformar o debate intelectual num eixo de luta, eu vou contar uma parte da historieta da votação da lei que cria
a primeira fase da votação na Câmara dos Deputados, a Universidade de Brasília. O projeto tramitava, já estava em plenário para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, quando se dá a renúncia do senhor Jânio Quadros. Um momento que vocês possam imaginar, de repente um cidadão que tinha tido uma votação excepcional como candidato à presidência da República e em 7 meses de governo renuncia em nome do quê? É a pergunta que ficou na história para quantos queiram, não para mim, que a esta altura me espanta que ainda não se saiba que era um golpe de Estado que estava absolutamente tramado, e ele próprio confessa isso anos depois, num livro deste tamanho que se chama História do Povo Brasileiro, escrito por ele e por Afonso Arinos. Então não dá para alguém hoje perguntar por quê. O porquê está escrito, confessado por ele. Não venceu, mas houve. Mas o que eu quero falar do Daci. Daci era assessor do vice-presidente da República, seu João Goulart, que estava na China em missão oficial, exatamente do senhor Jânio Quadros, como parte do golpe que estava tramado. Daci toma conhecimento do fato. A Câmara tumultuada, os debates, etc., considera-se fato consumado ou não. Neste rebojo, entra o Daci no plenário da Câmara. É absolutamente uma disparidade. Não tinha nenhuma prerrogativa de entrar no plenário da Câmara alguém que não tinha nenhum mandato correspondente. Entra e vai direto à mesa da Câmara, que naquele momento estava presidida por uma figura também extraordinária do Rio de Janeiro, Sérgio Magalhães. Uma figura notável, sobretudo nas lutas de prerrogativas nossas no plano do capital estrangeiro, etc. Sérgio Magalhães joga um papel significativo. Ele presidia como vice-presidente. Eu já havia saído de plenário porque o presidente João Goulart estava já a caminho de volta em Singapura, se a memória não me falha. Eu era líder do Partido Trabalhista Brasileiro, tinha o dever de ver como me comportaria frente ao possível, ou era, juridicamente, o presidente da República. Não estava para isso que vou dizer, mas isso está narrado pelo próprio Daci em um dos seus livros de memórias. Ele vai e pede a Sérgio Magalhães, presidente na vice-presidência, Sérgio, consiga que vote imediatamente a lei relativa à Universidade de Brasília. Sérgio Magalhães, que era um parlamentar, afeito aos limites, pode, não pode. Assim não pode, isso está na norma das votações. Precisa ver qual é a ordem de votação que essa lei, esse projeto será votado ou não. Viu-se, era distante, não podia votar. Não dá, Daci, não pode. Mas é a hora que, como está esse parlamento rigorosamente com 1000 problemas, né? É hora de se votar, é hora de votar a Universidade de Brasília. Aí o Sérgio um pouco disse, vai ali, olha, ali está o deputado José de Castro, que eu suponho que muitos saibam, que foi outra figura excepcional do nosso país. Tanto na linha do estudioso, na verdade, não é? A geografia da fome, etc., etc. E, além disso, como militante político, era um orador também extraordinário. Muito bem. Vai ao Josué de Castro, e pede para ele solicitar a mudança da ordem das votações, que ponha o projeto da lei de Brasília na frente. Isso não era uma dificuldade para o Daci. Desce de imediato e vai ao Josué e pede. Como terá sido a pobre da dificuldade do Josué em dizer que ia fazer uma mudança que era radical e não aceitável na tradição da casa, Josué faz a reivindicação. E é aprovada. Uma vez aprovada, votada. E votada, o mérito foi aprovado na Câmara dos Deputados, por essa interferência rigorosamente indébita do ponto de vista regimental
do Darcy Ribeiro. É o primeiro momento da nossa universidade, que depois vai para o Senado, etc, etc. Mas eu fiz esse recordatório para mostrar um pouco o caráter combativo do Darcy. Para ele não era pensar. Eu digo que era pensar e atuar. Pensar e não ter algo a fazer, alguns pensam. Agora, pensar e atuar, eu diria, é dos grandes, é dos que transformam, os que se empenham. Darcy era um homem que se empenhava. Era um homem que se empenhava. Vocês têm um momento já importante na vida dele, em que ele era o educador, sem dúvida, mas já era um homem público, interferido numa forma que foi transfiguradora na Brasília daquela época, com várias figuras de importância que se opunham. O Raul Pila, que era uma figura altamente respeitável, mas era contra. Brasília era um descampado, que sentido tinha uma universidade em Brasília, etc. Essas coisas são sempre um tanto conflitivas. Mas Darcy toma essa atitude. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é o país quase na beira de uma guerra civil. São os ministros militares que se opõem a que João Goulart assuma o poder, que era uma prerrogativa constitucional. Opõe-se. Asseguram que, se ele chegar ao Brasil, será preso. Há um levante no Rio Grande do Sul liderado por Brizola. Rio Grande entra em pé de guerra. Eu me estenderia longamente, mas não quero, obviamente, nem por vocês, nem pela garganta, que está meio penosa. Não é culpa daqui, não. É desses resfriados que vêm, vêm. Vocês entendem disso tanto bem quanto eu. Mas, enfim, fica o país, então, à beira de uma guerra civil. Triunfa por um conjunto de fatores excepcionais. Inclusive, é fantástico, de sindicalistas. Isso é pouco lembrado. Há um momento que o governo provisório, que era chefiado por um cidadão de São Paulo, Basília, e com decisões objetivas do irmão Geisel, do que foi presidente da República, para que o palácio do governo Piratini fosse bombardeado. Quem impede que isto ocorra foram os sindicalistas. Os sindicalistas eram na base de Canoas, tomando conhecimento, eu não sei como, de que isso estava na iminência. Tiram as peças dos aviões, furam os pneus, e os aviões não poderiam decolar da base de Canoas. Foram sindicalistas, isso é amplamente já demonstrado na história, etc, etc. Mas triunfa a manutenção da ordem democrática, com um golpe branco, que é a instituição do parlamentarismo. E aí, eu quero lembrar, entra João Goulart para um presidente, sendo chefe de Estado e não chefe de governo. Darcy passa a ter, já então, uma relação estreita com o poder através deste fato que eu estou narrando. Há um certo instante que a crise, que não parou, houve essa debacle constitucional pela adoção do parlamentarismo. Era uma debacle constitucional. Mas permaneceu a ordem democrática no sentido das liberdades, etc. Mas há um momento em que isso tudo passa a ser altamente questionável, porque era legítimo que João Goulart pleiteasse que, através de um plebiscito, o povo decidisse se haveria ou não haveria razão de ser, de manterem o que se tinha feito ilegalmente na adoção do sistema parlamentar de governo. Darcy passa a ser já então uma figura que não é mais o educador tão só, nem é mais o intelectual ou antropólogo tão só. É um homem que se embrenha em todos os diálogos e o que fazer e o que não fazer. Não é? E isto vai num crescendo até que no instante em que no sistema parlamentarista assume como primeiro-ministro o terceiro na ordem daquela época, Hermes Lima,
que foi outra figura notável na nossa história, e foi professor desta casa. O professor Hermes Lima, pouco se diz aqui nessa coisa, não sei porquê. Era um baiano, veio da Bahia, prestou concurso e foi professor de introdução às ciências do direito aqui. Mas Hermes Lima, que era uma figura socialista, militante socialista, etc., assume, nomeia Darcy para ministro da Educação. Lá vai o ministro da Educação. O que faz o ministro da Educação? Aqui tem um altamente respeitável. Se eu tivesse que falar um pouco sobre coisas laterais, eu falaria sobre ele em matéria de Ministério da Educação e outras questões um pouco laterais que o nosso mestre sabe melhor do que eu. Não é? Por que não continuou, por que deveria continuar. Algumas coisas assim, não é verdade, meu senador, que a gente podia conversar de público, mas não vamos conversar. Não vamos conversar. Não é? Darcy, ministro da Educação. A tese imediata é a grande batalha contra o analfabetismo. Vocês podem imaginar, de repente, o ministro da Educação se preocupar com o analfabetismo. Ele entrou de corpo e alma na luta contra o analfabetismo, valendo-se do método Paulo Freire, outra figura notável na nossa história, preso também pela ditadura, exilado também, como muitos de nós, etc. A tese do... Havia em Natal um prefeito, está me faltando o nome, que criou uma legenda: de pé no chão também se aprende a lei. Não é verdade, senador? De pé no chão também se aprende a lei. O que eu quero dizer é que o Darcy transforma todas essas questões assim viscerais em tema de governo administrativo. Faz editar uma biblioteca para professores, 11 volumes de temas fundamentais. Qual era a expectativa? Era que os professores do primeiro grau, etc., fossem além de certo tipo de conhecimento e aprofundassem na percepção da importância da educação, aquilo que o nosso Anísio Teixeira dizia, né? A educação não pode ser vista como privilégio. E, lamentavelmente, ainda é em grande parte do nosso país. É a luta do Darcy. Está ali. Mas vem num crescendo, já então o governo João Goulart, presidencialista, por decorrência de uma consulta plebiscitária, em que o povo devolve a forma prevista na Constituição do presidencialismo, João Goulart assume o governo já então presidencialista. E aí foi um debate contínuo, porque já a articulação golpista não retardou aquilo que tinha sido a tentativa dos 3 ministros militares. Na verdade, foi uma sequência que prosseguiu inevitável. Entra Darcy outra vez aí no tema, se eu estou tentando colocá-lo um pouco na lembrança ou na visão de vocês. Darcy vira chefe da Casa Civil de João Goulart. Chefe civil da Casa Civil, a revelia dele. Jango o convida e ele recusa. Mas, presidente, ou como não sei como o tratava, eu não tenho habilidades políticas. Tinha lá sua razão, porque Darcy, ao mesmo tempo, tinha, às vezes, ímpetos não muito próprios para quem quer fazer alguma articulação política. Ele tinha essas variações todas legítimas, estou apenas dando razão à resistência dele. E o presidente João Goulart diz: mas eu preciso, sobretudo, de um homem de confiança. Confiança. Você merece a minha confiança. Darcy vira o chefe da Casa Civil. Continua o rebojo. Mais adiante, são os ministros militares do governo João Goulart pleiteando que o governo consiga do Parlamento, do Congresso Nacional, a aprovação do estado de sítio. Porque, mais uma vez, São Carlos Lacerda
tinha feito verdadeira convocação ao chefe de Estado dos Estados Unidos, que não viam o quanto os militares estavam apoiando o governo João Goulart. Portanto, é uma traição. Os senhores não fazem nada. Os chefes militares do governo João Goulart, feridos no seu brio, fazem um manifesto enorme e pleiteiam a convocação do estado de sítio. Foi um momento muito difícil naquele período, porque a convocação não era fácil poder ser aprovada. Mas pior que isso, eram as consequências de um estado de sítio em que os ministros militares, durante a vigência do estado de sítio, começam mandando pouco e ninguém sabe até onde mandam tanto. Darcy apoia integralmente a ideia da convocação do estado de sítio. Na reunião feita no Palácio, com a presença, obviamente, do ministro da Justiça, Aberardo Jurema, do Rio Grande da Paraíba, Darcy, procurador-geral, etc., prevalece que o presidente mande. Me permitam que eu manifeste pela primeira vez uma divergência absoluta com Darcy. Havia uma instituição chamada não era Frente Parlamentar, Frente de Mobilização Popular, que era algo que, além dos partidos políticos, mas todos ali engajados com transformações sociais. Ali nos reunimos, o líder praticamente formal era o Brizola, já nessa época deputado do Estado Federal. Nos reunimos, eu representei naquela ocasião a Frente Parlamentar Nacionalista e me opus de maneira radical à ideia do estado de sítio, pelo receio de que, com o comando dos militares, que tinham implicitamente o ânimo de tirar o Lacerda do governo da Guanabara, eu dizia, hoje é o Lacerda, tirando o governador da Guanabara, saindo do governador da Guanabara. No dia seguinte é Arraes, na presidência, no governo do estado de Pernambuco. A divisão era de tal ordem, tão perceptível, que não havia dúvida de como criar algo que não tomasse em conta a consequência negativa do outro lado. Me opus ao Darcy. Detalhe, porque na verdade ele não tinha poder decisório. Mas na reunião dessa Frente de Mobilização Popular, presente as lideranças dos movimentos sociais, da Frente Parlamentar Nacionalista, etc., eu me opus e prevaleceu. Não houve o estado de sítio. Prossegue o movimento num crescendo. A direita começa a fazer movimentos de rua. Ganha, sem dúvida nenhuma, a classe média crescentemente. Manifestações de rua. Aqui em São Paulo houve uma marcha com Deus da família, etc., que foi uma marcha significativa em termos de número de pessoas na rua. Mais uma vez o Darcy. Reunimos-nos, ele, chefe da Casa Civil. As principais lideranças lideradas ao governo, desde logo. Eu estava presente. E Darcy pleiteia. Por que não fazemos nós as marchas primeiro? Saiamos à rua, antes que eles ganhem as ruas. Era inteligente, mas era arriscado. Porque se naquela circunstância você põe o povo na rua de um lado, o outro põe também, com circunstâncias favoráveis, que era o apoio absoluto da grande imprensa. Excetuando o jornal Última Hora, os demais jornais significativos de São Paulo, Rio, Recife, os todos eram rigorosamente favoráveis a uma atitude radicalmente contrária a qualquer processo de transformação social e, portanto, anti-João Goulart e a todos nós. Divirjo do meu querido Darcy outra vez, não é? Tinha ele talvez razão, porque tempos depois, muito tempos depois, eu tomei conhecimento, já ida e vinda, de uma pesquisa, senador, que eu suponho que o senador conhece, uma pesquisa feita pelo IBOP.
Essa pesquisa foi feita 15 dias antes do golpe de Estado. E essa pesquisa revela que a participação de apoio popular ao presidente João Goulart era incrivelmente alta e favorável a várias teses que eram muito conflitivas com a questão agrária, a questão da reforma agrária. 70% dos entrevistados, 15 estados, governadores entrevistados, eram favoráveis à reforma agrária. Se houvesse eleição e o presidente pudesse disputar, 43% diz, eu votaria nele, numa hora em que havia candidatos possíveis, Juscelino, Lacerda, Magalhães Pinto. 43% não era uma votação qualquer. Logo, volta ao Darcy. A sensibilidade dele, querendo fazer a grande marcha antes, havendo esse tipo de base popular que nós ignorávamos. E ignorávamos porque a grande imprensa não nos dava margem para isso. E a pesquisa que eu estou falando não foi nunca posta pelo Ibope a público. É incrível isso. Ela, muito tempo depois, registrou isso na Universidade de Campinas. Isso já é publicado, até num livro meu, eu transcrevi, etc, etc. Mas estou pegando os faros do Darcy. Nós vimos algo que era o visível. Ele percebeu que, se temos base popular, dado que defendíamos teses que eram, do ponto de vista popular, legitimamente da maioria, por que não vão para a rua? Irão para a rua. Talvez tivesse havido uma contramarcha. É uma hora de dizer talvez, talvez. Estou tentando mostrar o Darcy nas suas falas. Eu não vou avançar muito. Teria muita coisa a poder ir mostrando como o Darcy, de repente, entra e interfere de maneira que já não é mais o educador. Já é o político atuando. Já é o político atuando. Há um certo momento que se cria aqui em São Paulo, no governo do senhor Quércia, o Memorial da América Latina, que é uma obra realmente, eu acho, de uma beleza extraordinária. Por acaso eu sou presidente do Conselho do Memorial da América Latina. Bem, Quércia quer fazer uma homenagem às lideranças políticas da independência, coisa que ele tinha visto no México e nós não tínhamos nada igual. Para ele, seriam estátuas. Vai um diálogo com o Quércia, o Niemeyer, a convite do Quércia. E o Niemeyer diz, não fica muito esquálido, não é? Monumentos. Não seria bom ampliarmos as hipóteses? Diz o Quércia, qual? Se o senhor concorda, eu traria aqui o Darcy Ribeiro. Para conversar. Quércia não sabia quem era Darcy, o que não espanta sem quebra de respeito. O Darcy vem e transfigura de imediato que a capacidade do Darcy tinha para improvisar, para debater, para criar, era espantosa. Você começava a conversar com o Semina, esperava, ele estava já criando, recriando. Há figuras assim, não é verdade? Ele era assim. Na presença ali do governador, ele disse, governador, e por que não uma coisa que seja já uma síntese da América Latina vivida? Como? Bom, em primeiro lugar, nós fazemos aqui um pavilhão da criatividade popular. Em que consiste? Tudo quanto é obra criativa dos homens do povo, não é? Argentina menos nesse particular, no Chile, no Peru, no México, na Bolívia. Está aqui, e os nossos do Nordeste, daqui para... Isso é uma síntese. Já é o povo. Não é um... Segundo, podíamos fazer um belo palco
mas um belo palco para que venham os grandes cantores da América Latina, os isso, os aquilo, é o povo aqui. Então São Paulo está interferindo numa coisa que vai além do imediato. E, governador, faremos a Biblioteca da América Latina. Porque, dizia o Daci, até agora, quem quer estudar a América Latina no Brasil vai para as bibliotecas dos Estados Unidos. É hora de nós termos a biblioteca aqui. Venceu com mais detalhes a proposta do Daci. Nasce a biblioteca, que se vocês forem ver lá, hoje realmente dá orgulho em ver aquela biblioteca que representa a síntese do pensamento científica, literária, etc., da América Latina. Isso nasce pela mão da interferência direta do Daci. Eu conto a dedo quem saiba o papel que o Daci teve no Memorial da América Latina, publicamente. Todos, obviamente, endeuso, com razão, o Niemeyer. Aquela beleza de obra é Niemeyer. Mas aquela obra respondeu a uma criatividade do que seriam as instituições que é Daci. Não houvesse Daci criado essas hipóteses, é claro que a arquitetura teria outra dinâmica. E, entretanto, o Daci não é devidamente posto no primeiro plano da importância disso. Vou saltar, e só para dizer o seguinte. É um momento que Daci escreve. Ele tem 2 livros que são, na verdade, memórias. Um deles chama-se Confissões. Está me faltando outro nome. Mas num dos 2, ele, às tantas, faz uma confissão, eu diria, dolorosa, em que ele diz que ele se apresenta muito brincando, chacoteando, dizendo o que é o que não é, se apresentando sendo sem ser. Todas estas coisas, ele diz, eu faço. E eu devo confessar que faço com uma profunda angústia de ver que aquilo que eu imagino que sou, talvez não seja. Talvez eu não tenha esta importância que eu me atribuo. E como é que eu posso me manter sendo sem ser? Se vocês me dão licença, porque esse é um texto do caráter e da psicologia do Daci, me parece da maior importância. Para não dizer de improviso, eu vou dar a leitura rápida e já encerro o meu blá. Diz ele assim nesse livro dele, chama-se Testemunho, o livro de memórias. Vivendo sob a suspeita aterradora de que sou o contrário do que pareço. Me viro ao avesso e represento aquilo que desejaria ser. Algum antibloqueio atuou-me a timidez, desencadeando compensatoriamente este histrionismo, essa simulação de segurança, essa ousadia que, na verdade, esconde em meu contrário minha timidez e minha insegurança. Quando eu li isso, eu fui a ele. Você tem o dever de rasgar esta página. Porque se há alguém que tem o respeito de quem pensa neste país, é você. Se há alguém que sente o quanto você tem de talento criativo, não permito que isto seja colocado em letra de forma. Ele colocou. Eu concluo, poderia ir mais longe, dizendo o seguinte: Daci foi um ser acima do normal. Era uma figura criativa. Eu diria, era uma figura iluminada. Uma figura iluminada. E hoje, conversando para jovens, intelectuais, professores, os professores, alunos desta casa, eu digo, é hora realmente de relembrar figuras assim, e o Daci é um exemplo.
quem tenha o talento para servir, quem tenha a luz do pensamento para criar, quem tenha condições do amanhã que saia de rastejar no hoje. Alguém que possa, de repente, cumprir este papel nesta hora de tantas tristezas, de tanta angústia que o nosso país está vivendo. Muito obrigado. 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 Boa tarde a cada uma e a cada um. Quero inicialmente manifestar a satisfação, o orgulho de estar aqui nessa casa, em primeiro lugar, e segundo, na companhia dessas pessoas que aqui estão, inclusive esses grandes nomes que falam conosco, contando essas coisas. Mas, sobretudo, pelo que eu vi nessa primeira parte, antes de entrar no que eu gostaria de falar, que é a referência, sobretudo, a duas figuras, Darcy Ribeiro e Celso Furtado, mas também aos outros nomes ao redor. Eu fiquei com dois espantos. Um de uma profunda modéstia da minha geração, nossa. Vocês comparam os nomes que foram ditos aqui com os nomes que nós temos hoje no cenário nacional. E eu não falo da parte podre de bandidos. Não, aí é outra coisa. Não merece nem comparação. Eu falo dos que somos decentes, pensadores, comprometidos. A comparação é muito injusta. E não é só por causa de Sofia Loren, não, viu? Porque nesse caso talvez até estejamos melhores. O que diminui um pouco a angústia é que os nomes internacionais também, Rosa, que foram citados, são muito maiores do que os internacionais de hoje. É como se tivesse havido uma certa degradação, ou talvez a história faça grande quem foi pequeno na realidade. Esse é o primeiro espanto de modéstia. O outro é o espanto de gratidão, porque cada um de nós nasce, diferentemente dos outros animais, filho de um pai e de uma mãe, e filho dos livros, das músicas, das peças de teatro e dos professores. Nós somos filhos deles também. E se eu fosse escolher entre os muitos aos quais eu devo a paternidade da minha cabeça, o que Edgar Morin chama meus filósofos, onde ele inclui inclusive os músicos, eu colocaria Darcy Ribeiro e Celso Furtado entre os principais. Claro que Josué de Castro foi muito importante para mim, até pela convivência também, Paulo Freire também, muitos, mas esses dois foram, porque um representa para mim, se eu fosse escolher uma palavra, é a lucidez do Celso. E o outro representa a utopia do Darcy. Duas coisas que a gente termina adquirindo graças à influência que chegam para nós, como pais intelectuais. Nesse sentido, que o que eu vim pensando em falar aqui para provocar vocês, é o que seriam eles dois aqui, e especialmente o Darcy, muito mais, que aliás é o tema aqui, hoje. Eu sei que é uma pretensão muito grande, sobretudo para quem não tem nada de espiritualismo, querer imaginar o que eles diriam e fariam para nós hoje. Eu tenho a impressão que a primeira coisa é ver o que está sendo dito hoje, na véspera do 3º centenário da independência. Daqui a um ano nós vamos eleger 600 líderes, um presidente e um parlamento, que vão governar no primeiro ano do 3º centenário da independência. E eu não vejo esse pessoal que está por aí pensando em assumir a liderança nacional preocupados com essa característica simbólica dos novos tempos que vão precisar construir. Como Darcy se preocupava o tempo todo, como Celso se preocupava na tentativa de construir um outro Brasil e não apenas fazer pequenos ajustes no Brasil que está aí. Creio que a gente pode dividir em 3 grupos, os que estão aí e que pensam um pouco ainda no futuro. Tem um grupo que, a meu ver, olha para dentro e preocupado com a crise do momento,
violência, a recessão, a corrupção. Tenta trazer propostas para ajustar o que está aí, retomar o crescimento, retomar o emprego, barrar a corrupção, mas não sai do presente, não se liberta para olhar o Brasil como uma perspectiva histórica. Uma das coisas que eu devo fundamentalmente ao Celso Furtado, depois de ler a formação econômica do Brasil, que me ensinou, primeiro, que existia uma outra história que eu não tinha aprendido, e segundo, mais importante, um outro método de olhar para a história. A formação econômica do Brasil nos traz essas duas dimensões, de uma nova história que a gente não via e de uma maneira nova, um método de entender. Então, alguns estão olhando para dentro, circunstancial. Vou evitar usar as palavras de direita, esquerda, mas dá para se colocar esse carimbo. Tem um outro grupo que, a meu ver, olha querendo recuperar coisas que perdemos do passado. São os que eu chamo de os que olham pelo espelho retrovisor. Eles estão olhando não para um novo futuro, mas um futuro que repita o passado. E, a meu ver, esse passado não virá. Eu creio que a dinâmica que aconteceu com a globalização, com a internet, nos ligando no mundo inteiro, com o tamanho da China, que daqui a 3 anos é maior do que os Estados Unidos na produção e na força militar, com um paizinho chamado Coreia do Norte que ameaça o mundo. Com a robótica que substitui o trabalho, não é mais questão da gente ter uma revolução proletária contra capitalista, é talvez uma revolução de máquinas contra seres humanos. Ninguém sabe o que está acontecendo por aí. Então eu creio que o pessoal do retrovisor não vai trazer propostas para o futuro. E nos da retrovisor estão alguns que querem a volta do autoritarismo, para pôr ordem na violência, que está incomodando pra caramba todo mundo, para pôr ordem, ele diz, na corrupção, que incomoda todo mundo, envergonha, para pôr ordem na quebra das paralisações, das greves, da instabilidade. Então, tem esse lado do retrovisor autoritário. E tem um outro lado do retrovisor que não é autoritário, que inclusive partidos que se consideram de esquerda, e aí eu usei o nome, estão nessa visão. É uma visão, pode-se dizer progressista do ponto de vista de democrático, mas conservador do ponto de vista de não perceber o que se chamava antigamente, o Kant, eu creio, de espírito do tempo. Como se fosse possível ser progressista fora do espírito do tempo. Eu acho que é difícil. É um saudosismo, é um progressismo melancólico. Aí vem a ideia de como olhar pelo para-brisa, como olhar para o futuro, inclusive na insegurança que o futuro nos traz em tudo. A gente não sabe quantos anos de vida vai viver cada pessoa daqui a 20 anos, e a gente tem que saber como cuidar da previdência. A gente não sabe se vai haver ou não necessidade de trabalho. Aliás, eu costumo dizer, para que parlamento, se um computadorzinho desse tamanho é capaz de substituir todos os parlamentares conversando diretamente com o povo? E não para apenas somar os votos, mas para trabalhar em inteligência artificial para ver as consequências no longo prazo das decisões. Então, nesse mundo em transformação, o que é que a gente pode imaginar para pensar o futuro? Aí eu creio, e trago Darcy, que ele trouxe duas coisas: propostas desejadas para o futuro e reformas necessárias para fazer esse desejo. Entre os desejos, por exemplo, estava a urbanização, estava a democracia, sobretudo a partir de 64, estava a industrialização, estava uma educação de qualidade para todos, estava o fim do analfabetismo, estava o desenvolvimento, com base, sobretudo, no Celso e na CEPAL. Então, aí estavam os desejos. E nas reformas estava a reforma agrária, a reforma bancária, o protecionismo da nossa indústria para enfrentar a concorrência internacional, estava a LDB, como a reforma, embora só muitos anos depois que ele conseguiu aprovar.
Hoje, como é que a gente trabalharia? Eu aí divido em 3 partes. Primeiro, o sentimento de que houve um esgotamento do modelo que nós usamos, sobretudo nos últimos 30 anos, que é um modelo baseado na democracia. Não que a gente acabe com a democracia, mas esta democracia, e eu vou chegar lá, ela não está funcionando. Que é no fato de que a barreira entre os pobres e os ricos a gente resolve com algumas medidas de transferência de renda e com cotas e com bolsas. Eu creio que se esgotou o poder disso, teve um papel importante, mas se esgotou. Eu acho que se esgotou a ideia do crescimento baseado na metalmecânica e na agroindústria, que nós conseguimos, se esgotou. A agroindústria do agronegócio ainda é capaz de ter uma folga, mas eu tenho insistido muito que é uma ilusão considerar mais 20, 30 anos disso. Pode acontecer o que aconteceu com a borracha, onde o norte era riquíssimo. De repente levaram a borracha para a Malásia e nossa economia lá no norte se empobreceu. Isso pode acontecer, não vai ser difícil produzir soja e carne em Moçambique, na metade do caminho da China. Ou, se a tragédia do aquecimento global continua, com mais um grau ou 2, dá para produzir tudo isso no sul da Sibéria e mandar de trem para Pequim, e não de navio, a um custo altíssimo. Então, nós temos as bases que vão começar a se esgotar. Esse esgotamento vai mais longe ainda. É preciso entender o esgotamento. Eu proponho que a gente precise descobrir o esgotamento. Depois, temos que fazer 2 coisas. Retomar ou conseguir uma coesão nacional que o Brasil não tem hoje. Talvez nunca antes tenhamos sido tão divididos, salvo durante a escravidão, que de fato aí é uma não coesão absoluta, e um rumo para o futuro. Estamos carentes de rumo e coesão. E isso por causa do esgotamento. O esgotamento, a meu ver, nós temos uma democracia imperfeita, baseada numa coalizão comprada no parlamento, uma democracia baseada em campanhas caríssimas, das mais caras do mundo, não há razão para isso, e manipuladas, um parlamento imediatista e despreparado inclusive educacionalmente. Quando a gente lê Joaquim Nabuco, outro dos grandes pais da cabeça da gente, a gente vê como o parlamento do Império era um parlamento iluminado, claro, antidemocrático, aristocrático, permanente, sem eleição. Nós conseguimos a democracia, mas esquecemos de educar os que chegam lá pelo voto. Então, houve um aumento, claro, da democracia, mas uma queda da qualidade educacional. E não falo só do ponto de vista do eruditismo, mas do ponto de vista também do sentimento de pátria. E aí vem o outro ponto, que é o esgotamento da democracia imperfeita pelo corporativismo. Hoje a maior parte dos parlamentares representa algum grupo corporativo, uma igreja, um empresário, um grupo de sindical de trabalhadores, mas não o país, não o Brasil. E tem até os bons corporativistas, mas que são corporativistas mesmo assim, os que representam o seu Estado e não a nação brasileira. Que é um problema da gente viver. Além disso, é incompleta porque não conseguimos incorporar no processo democrático as novas técnicas que permitem hoje um diálogo online com os eleitores. Não faz sentido um senador ter 8 anos de mandato quando o eleitor pode mandar para casa alguém por aqui. E não estou falando tipo BBB, eu estou falando com certas regras, com certas análises. Não pode ser só porque o cara fez uma besteira na vida que se joga para fora. Não entendemos essas novidades tecnológicas para incorporar na democracia. Estamos com a ágora tipo grego, com um pouquinho de avanço a partir dos grandes estados no século XVIII e XIX, com a tecnologia que já não tem nada a ver com isso. Temos uma tolerância com a corrupção, apesar dos avanços últimos, mas ainda continua a tolerância, dia a dia. Temos uma democracia cheia de privilégios para os que estão
que chegam aos cargos. Esse é um ponto do esgotamento. O outro ponto do esgotamento é a irresponsabilidade fiscal. Nós nos acostumamos, e aí alguns dos que olham pelo espelho retrovisor parece que não entenderam. Não há mais possibilidade da ampliação dos gastos sem respeito aos limites. Não há mais. Houve. Porque a inflação era boa até, como Keynes defendia, até um certo ponto. Mas hoje, os vícios de gastos são tão grandes que não tem mais inflação pequena. A inflação foge do controle muito rapidamente. E inflação, além de ser um roubo, porque você rouba diminuindo o valor da moeda, você rompe um contrato, você rouba, desestrutura as relações sociais e econômicas. Então, houve um esgotamento da capacidade de gasto do Estado. E as pessoas não estão querendo entender isso, os nossos que olham pelo espelho retrovisor dos anos 50, em que havia possibilidade, sim, de ampliar. Mesmo assim, Jango enfrentou a inflação. Existe um esgotamento no assistencialismo, nas cotas e nas bolsas, que trouxeram um sopro, por exemplo, no praticamente fim da fome no Brasil. Trouxe isso, mas parou aí. Não consegue dar o salto. Não traz uma reforma estrutural. Nem as cotas, nem as bolsas, nem as cotas, nem as bolsas. Nem as assistências em geral. Aliviam, mitigam, mas não reestruturam a sociedade e se esgotam. Houve um esgotamento na improvisação, na ineficiência e no aparelhamento do Estado, e os últimos anos foram pródigos nisso. E o parlamento é um dos lugares de maior improvisação. A aprovação que você trouxe, ao menos, da Universidade de Brasília, não deve ter sido uma improvisação boa. E isso foi bom durante. A própria Lei Áurea. A Lei Áurea foi aprovada, o Darcy Ribeiro foi o Joaquim Nabuco. Truques ali, senão os escravocratas não deixariam ter passado 10 dias só de debate. Eu acho que esgotamos. A improvisação está levando a desastre muito grande. A gente faz uma coisa hoje sem pensar, amanhã tem que desfazer. As leis são feitas para corrigir as leis. A Constituição exige mudanças cada dia. Esgotou-se a capacidade das cidades absorverem as pessoas do resto do Brasil, que era uma das metas do Darcy, da reforma urbana. Hoje nós criamos verdadeiras monstrópolis, não são mais metrópolis. Não dá mais para continuar resolvendo o problema do campo, trazendo gente para a cidade. Esgotou, a cidade se esgotou. Esgotamos o desprezo ao mérito e ao conhecimento, uma maneira de ver a democracia como sendo o lugar da isonomia, e isso a universidade é um dos campos maiores desse desastre. Em nome da democracia isonômica, deixamos de prestigiar mérito e aí desprestigiamos conhecimento, que é a base da economia daqui para frente. É óbvio que acabou a depredação, a capacidade da depredação ecológica chegou a níveis catastróficos, e não só em escala planetária, mas também em escala nacional. Antes a gente queria produzir mais, derrubava árvores e plantava ali. Não dá mais para derrubar árvores. O crescimento baseado na economia primária, seja agronegócio, seja indústria de metal mecânica, incluindo aí automóvel, se esgotou. Não cabem mais automóveis, nem no Brasil, nem no mundo. Acabou. Agora, daqui para frente, a campanha vai ser de restrição ao uso de automóvel, pelo menos como propriedade privada. Vai continuar havendo esses automóveis que você entra, põe o cartão de crédito, sai dirigindo, deixa onde quiser, como tem bicicleta. Já tem automóvel assim. Aí o número vai diminuir. Então a indústria automobilística se esgotou. E não só a movida a álcool, não é só a movida a combustível fóssil, que se esgotou pelo aquecimento global que provoca e porque vai acabar petróleo no mundo. Não, é pela geometria que não permite mais carros. E eu concluo o esgotamento com a carga fiscal. Não dá mais para a gente continuar resolvendo os problemas aumentando impostos.
Chegamos ao limite. E não é uma questão de força apenas, é uma questão de lógica da economia, em que aumentar ainda mais a carga fiscal tira dinheiro do processo produtivo. Bem, com essa visão de esgotamento, aí eu gostaria de propor. O que é que a gente precisa para retomar ou começar a ter, talvez, uma coesão nacional? Eu não estou falando em igualdade, não estou falando em acabar a luta de classe, mas é ter uma coesão, como outros países têm. E como ter coesão sem ser do tipo que a China conseguiu? A China tem uma coesão perfeita de 1 bilhão e 400 milhões, mas graças a um partido único, com 80 milhões de membros que debatem na base, debatem, e depois as pessoas aceitam. Então é uma coesão construída que não dá para a gente jogar pedra, porque é diferente do que a gente pensa. Mas não é o que a gente deseja. Nós queremos as liberdades individuais, nós queremos os direitos dos sindicatos, das corporações, das minorias. Como construir uma coesão? Eu vou dar aqui só algumas coisas de passagem. Primeiro item, não em importância, mas sim, é conseguir que os políticos brasileiros deem exemplo de austeridade, por exemplo, na sua vida, para poder exigir austeridade da sociedade, já que os recursos vão ficar cada vez mais escassos. Hoje é o contrário. Damos exemplos que levam à falta de coesão. Por que que um menino vai ter coesão sem assaltar ninguém se vê o que é que a política está fazendo de assalto nesse país? Então, um processo pelo qual a classe política dê exemplo de vida. Com o fim dos privilégios. Com uma reforma política que quebre o caos geral que nós temos. Não só o caos de políticos, de partidos que não são partidos, são meros clubes eleitorais, circunstanciais, momentâneos, sem projeto comum aos seus filiados e nem identidade ética entre eles. Como fazer para ter partidos sólidos, como acabar a impunidade com os que se comportam mal, como ter uma política fiscal distributiva, tanto social como regionalmente, isso ajudará na coesão. Uma política fiscal que não traz justiça, ela leva à falta de coesão. E com isso, que eu acho que dá para ter coesão, se a gente fizer, não sei se a gente vai conseguir, ou se não é um simples debate em homenagem a Darcy Ribeiro, aí a gente precisa começar a pensar a formulação de um rumo. E aí as divisões vão ser maiores. Até aqui dá para ter uma certa unanimidade. Na hora de fazer a formulação de rumo, por exemplo, vai ter que ter, de fato, uma reforma que leve à mudança nas leis que regulam capital e trabalho. Não vou dizer que foi a reforma aprovada, mas vai ter que ter uma. Não dá para ter a mesma relação capital-trabalho, por exemplo, estabilidade no emprego, num tempo em que o emprego é fluido. E no tempo em que as fronteiras são móveis entre países. Em que, se aqui não é possível para um capitalista, e eu estou achando que não vai dar para trazer como rumo hoje o fim do capitalismo. Isso vai demorar ainda muitas décadas. Você ter regras que não permitem ao capital se realizar aqui, ele vai embora. E aí o rumo desaparece. Essa semana eu li que uma empresa de aviação, por exemplo, tendo em vista que para contratar essas moças que fazem o call, como é que chama de telefone? Hein? Que fica atendendo o telefone para responder. Telemarketing, tem um outro nome para responder. Call center. Uma empresa de aviação decidiu levar o call center para o exterior. Não tem mais meninas brasileiras respondendo para dar informação sobre voos. E não levou para nenhum lugar. Está espalhado pelo mundo entre pessoas que sabem falar o idioma que a empresa precisa. E estão usando, sobretudo, senhoras aposentadas nas suas casas. Tem um telefone que ela recebe chamado da Índia, da China, dos Estados Unidos, do Brasil. E ela, no computadorzinho dela, pega a resposta e dá a resposta.
É impossível no Brasil de hoje você contratar, porque aqui você tem que contratar permanente. Lá ele contrata por semanas, por mês. É triste? É. É lamentável? É. Mas é uma realidade do mundo de hoje. Por isso eu falo o olhar pelo vidro da frente do carro e não pelo espelho retrovisor. No para-brisa é a realidade. E que vai continuar pelo menos por algum tempo até a gente saber como domesticar essa tecnologia nova. Eu espero que a gente aprenda. Mas hoje, se em vez de dominá-la, como a gente não consegue, ignorá-la, seremos atropelados. Então vai ter que ter uma reforma na relação capital-trabalho. Vai ter que ter uma reforma na Previdência. Pode não ser que o governo está querendo. Mas nós estamos vendo mais e estamos tendo menos filhos. Não tem jeito de não ter uma mudança levando em conta uma coisa que a revolução tecnológica não muda, que é a aritmética. 2 mais 2 continua 4. Nós nos acostumamos no passado a dizer que não. A gente dizia que só tem 2 mais 2, mas gasta 5. Com um truque simples. Fazia inflação e dizia, a partir de agora, 5 só vale 4. Então, você, através da moeda, você subornava a aritmética. A aritmética foi subornada pela inflação. Como agora houve um esgotamento da capacidade de se inflacionar, eu creio que a gente vai ter que ter, sim, um ajuste da Previdência a essa coisa maravilhosa da gente poder ter mais anos de vida. E essa coisa maravilhosa dos casais, sobretudo as mulheres, escolherem o número de filhos. E escolherem um número de filhos menor do que aquele necessário para bancar a aposentadoria dos pais. Vamos ter que ajustar. Nós vamos precisar fazer uma mudança radical na saúde para dar rumo. E essa mudança é a deshospitalização da saúde. Nós nos acostumamos, por vício dos políticos, das empreiteiras e dos funcionários do Estado, a achar que a saúde se resolve com mais hospitais. A gente vai ter que trabalhar a ideia de que a saúde se resolve com menos doentes. E menos doente é investir em saneamento. O Brasil jogou tão errado em matéria de saúde que saneamento não está dentro do SUS. Porque como o SUS foi uma coisa da área de saúde, eles não quiseram dividir o dinheiro deles com o saneamento. Terminou, por falta de saneamento, tendo de gastar mais na parte que o SUS cuida. É preciso ver que educação diminui doenças. Que exercício que vem de educação diminui doenças. A gente tem que tratar a saúde antes da pessoa ficar doente. Na busca de um rumo. Temos que fazer uma coisa que o Brasil se nega sempre, que é a ideia de ter um sistema nacional do conhecimento e da inovação. As universidades ficam de um lado, as empresas do outro. As empresas nos tratam universitários como um bando de malucos que estão soltos aí. E a universidade trata as empresas como se fossem exploradores. A gente não conseguiu juntar. Os outros países estão juntando. Para mim, o que mais me impacta na China, na desigualdade, não é o fato de eles terem trem-bala e nós estamos ainda com essas rodovias terríveis. Não, para mim, o que mais me choca é a desigualdade entre as universidades brasileiras e chinesas. A desigualdade de uma universidade chinesa hoje e de uma universidade brasileira é mais brutal do que a infraestrutura física. E com uma diferença. A infraestrutura física você faz e dá eficiência hoje. Mas a universidade é como uma transfusão de sangue para o futuro. As nossas estão nos deixando anêmicas. E grande parte é por culpa da falta de recursos. Uma parte. Mas a maior parte é por culpa nossa dos universitários. Nós não quisemos nos internacionalizar. Nós chegamos ao ponto de desprezar o mérito. Nós nos isolamos da realidade. Nós aceitamos a universidade ser mera escada social para os alunos, em vez de ser uma alavanca do progresso para o país. É completamente diferente. A filosofia universitária de escada social
ou de alavanca do progresso. Como alavanca do progresso, termina trazendo também escada social para os melhores. Então, nós vamos ter que construir um sistema nacional, trazendo a universidade para o setor produtivo de conhecimento e não apenas de diploma. Exigindo das empresas serem geradores de ciência e tecnologia. Aí passa por um BNDES escolhendo a quem financiar. Não tem sentido fazer como fizeram nos últimos anos, financiando açougue, financiando empresas comerciais que se juntam. É um suicídio. Se nesse período tivesse, nós vamos financiar indústrias que queiram trazer energia solar para o Brasil, que queiram desenvolver novas técnicas e novos remédios, nós estaríamos numa situação melhor. As universidades, se preocupassem com mais patentes e menos artigos, também estariam melhor. Tudo isso é nesse item de construção de um sistema nacional do conhecimento e da inovação. Além disso, nós precisamos ter como busca, como tentativa de encontrar um rumo, nós precisamos ter a ideia de fortalecer as indústrias de alta tecnologia. Sem elas, nós não vamos ter um rumo. Vamos ficar para trás cada vez mais, comprando chips com dinheiro ganho exportando soja. E, finalmente, para concluir essa ideia do rumo, nós precisamos de 3 coisas a mais, ou 4. Uma é a publicização do Estado. Nós estamos debatendo ainda com o olhar pelo retrovisor se privatiza ou estatiza. Tem uma coisa no meio, que chama-se fazer de interesse público, tanto o que é privado quanto o que é estatal. O privado, para ser de interesse público, ele tem que fabricar o que a gente deseja. Por exemplo, não pode ter empresa fabricando cocaína, tem que ter regras éticas, não pode ter escravidão. Nós temos que ter lucro, é uma obrigação da empresa ter lucro e pagar imposto. Isso faz ela pública, ela produzir o que o país precisa, ela produzir tendo eficiência e ela produzir pagando impostos, obviamente gerando emprego. A não ser quando for uma totalmente robotizada que a gente vai ter que aceitar. Como já existe a indústria do automóvel que não tem luz elétrica, porque robô não precisa enxergar. Agora, o Estado tem que ser publicizado também. Nossas universidades são estatais, não são públicas. A Telebrasília, não, como é que chamava a empresa de telecomunicações? A Telebrás, ela foi publicizada, porque a partir da privatização ela passou a fazer com que todo mundo tivesse um telefone. Dificilmente nós íamos conseguir ter 250 milhões de telefones no Brasil, mantendo a Telebrás estatal. E com monopólio ainda mais. Agora vai se debater a Eletrobras. Vai se debater outra vez entre uma polarização. Quem é pela privatização, quem é pela estatização. Aí tem que debater como é que faz com que ela seja de interesse público. Hoje, ela está servindo mais as corporações de seus funcionários, pelos salários, pelo endividamento para cobrir o gasto que é maior do que a receita, pela manipulação, como a gente viu alguns anos atrás, de baixar a tarifa para poder o governo ficar bem. Isso não é publicização. A gente vai ter que fazer com que as empresas estatais sejam públicas. Para ser pública, o Banco do Brasil tem que continuar sob o controle do Estado. A Petrobras tem que continuar. Mas tem que ter regras de funcionamento que elas sigam o interesse público, e não só dos seus funcionários, e não só do governo, e não só das empreiteiras que constroem, como a gente viu no caso da Petrobras. Além da publicização, aqui é uma coisa que é muito polêmica, mas que eu venho defendendo, apesar de todas as críticas. Eu creio que daqui para frente, diferentemente do que eu aprendi por muitos anos, a justiça social não se faz por dentro da economia. A economia tem que ser eficiente, independente de ser justa ou não.
Agora, qual é a eficiência dela? O Estado se apropria de uma parte do que ela produz através dos impostos e usa esse dinheiro para construir a justiça. Começar a querer que a economia, no capitalismo, seja um instrumento de justiça social, leva à quebra da empresa. E ao quebrar, ela fica injusta. E isso os países que ainda são socialistas estão entendendo. A China fez a reforma necessária para que suas empresas sejam eficientes e não justas. Aí constrói a justiça por fora, com um sistema educacional bom, com um sistema de saúde que não é tão bom como o brasileiro, mas que está melhorando. Então, a economia ser eficiente, eu acho que é algo que os nossos colegas, companheiros, que olham o rumo com o espelho retrovisor, não estão percebendo. A economia tem que ser eficiente. E o Estado constrói a justiça com o que a economia produz. Agora, a economia tem que estar debaixo de regras éticas. Não produz droga, não tem escravidão, tem férias, uma série de regras éticas. E, para concluir, deixei por último, salvo um outro ponto, que seria, na linha do Daci, a utopia hoje, qual seria? Aí já como sonho de longo prazo. Mas antes disso, eu acho que o rumo virá da educação de qualidade máxima, igual para todos. Para mim, se fosse escolher uma bandeira hoje, é o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. O filho do rico na mesma escola do filho do patrão. Se o rico quer mandar o seu filho para uma escola melhor, mande para a Suíça. Mas aqui a escola tem que ter a mesma qualidade. Tenho dúvidas ainda se a hora da gente dizer que isso se faz com uma convivência entre escola privada e pública, ou se a gente radicaliza e diz que não haverá mais escola privada. Obviamente, eu falo isso num período de 30, 40 anos, talvez. Um processo que a gente vá substituindo o atual sistema por outro. Não acredito na busca de um rumo para o Brasil, na melhoria da qualidade do sistema educacional de hoje. Ele está, claro, tem escolas boas públicas. Das 200 mil, aí tem algumas que são boas. Boas mesmo. Mas, no conjunto, eu não vejo como fazer o salto através de pequenas melhoras nas 200 mil escolas que nós temos, com os 2 milhões de professores que nós temos hoje. Não vejo. Para mim, e aí a Darcy Ribeiro Puro, com os CIEPs, é uma nova escola que a gente vai ter que criar para substituir a que está aí, ao longo de décadas. E eu não vejo como esse novo sistema vai ser igual para todos se não for federal. Deixando nas mãos dos municípios, é possível que um ou outro município consiga. Tem município rico, mas são poucos. A imensa maioria dos nossos municípios não tem condições de dar uma boa educação para as crianças que ali estão. Hein? Tem dinheiro em 30 anos. Depois, se você fizer isso em 30 anos, pagando 15 mil reais por mês de salário a um professor, agora não é o professor, desculpe dizer, atual. Vai ser um novo concurso federal, em que os professores atuais podem sim fazer a concurso. Mas hoje, se você vê em frente ao Colégio Pedro II, tem uma escola municipal. Para um professor dessa escola municipal passar para o Pedro II, tem que fazer um concurso. Então é um novo sistema. Se você paga 15 mil, o custo por aluno é 15 mil por ano, é o mesmo número. Se você põe 30 alunos por sala, o mesmo número de salário por mês do professor é o custo anual. Se você fizer isso e o PIB crescer a 2% ao ano, que na história do Brasil é uma taxa pequena, a gente vai precisar de 6,5% do PIB daqui a 30 anos. Hoje já se gasta quase 5%. Não é muito. Tem dinheiro, agora não pode ser já. E como fazer ao longo desses 30 anos? A minha defesa é que seja por cidade. O CIEPs do Daci e do Brizola, mas por cidade, não por escola. Talvez tenha sido o erro do Rio, do Brizola, Almino. Fazer escolas CIEPs
tinha que pegar uma cidade e dizer, nessa cidade todas as escolas vão ser CIEPs. Nessa outra, todas. Aí ninguém para mais. Aí como foi uma, aí parou. E a carreira do professor foi a mesma. A escola não era outra. E como fazer com os professores atuais? A gente absorve, não dentro dessa carreira federal, mas com boa elevação já das condições dele atual. Os sindicatos vão aceitar? Provavelmente não. Por isso que eu falei da necessidade da coesão. Pois bem, para encerrar, até porque me passaram um bilhete aqui, tempo encerrado, eu queria dizer como é que eu vejo a utopia nesse rumo futuro. Eu não vejo mais a utopia, como a gente chegou a pensar nos anos 50, na igualdade plena. Naquela época não havia consumismo. Naquela época a classe operária era uma classe operária. Hoje a classe operária é muito variada. Tem parte da classe operária com nível de consumo igual aos empresários ricos. Eu não sei se vocês sabem, mas 300 mil microempresas no Brasil, 300 mil, o dono tem receita menor do que qualquer deputado, senador ou procurador da República ou juiz do Supremo. 300 mil capitalistas ganham menos do que nós ganhamos com um salário pago pelo povo. Então, não é mais a igualdade, porque a igualdade exige tirar a liberdade de escolha no compra. Mas como é que a gente faz para ser diferente do que está aí? Eu acho que nós devemos ter uma sociedade em que haja um piso abaixo do qual ninguém fique. Basta a renda mínima. Uma renda mínima, uma escola de qualidade grátis, um sistema de saúde grátis, e aí ninguém fica abaixo de um piso. Você não tem pobreza. Um teto ecológico. Ninguém consome acima daquilo que destrói a natureza. Eu falei consome, não é a renda. A renda pode ser alta. Não pode consumir mais do que destrói. E aqui no meio, uma escada. Uma escada social que permite alguns chegarem em cima, outros ficarem embaixo. Primeiro pelo gosto. Tem muita gente que não está precisando nem querendo consumir aqui. Eu acho que muitos de nós, se oferecerem aumentos em muitas das coisas que a gente consome, não vamos querer. Segundo, aqui é uma desigualdade tolerada, eticamente, em vez dessa igualdade plena. Essa escadinha aqui, ela só precisa de duas coisas iguais para todos. Saúde, porque morto não ascende, e educação para desenvolver o próprio talento. E você vem daqui para aqui pelo talento. Como fez, por exemplo, esse rapaz Neymar. Foi pelo talento. E ele conseguiu sendo de família pobre, por uma razão muito simples. A bola é redonda para todos. Então, disputamos, todos os homens desse país disputamos com Neymar. E perdemos. O que precisa é fazer com que a escola seja redonda para todos. E aí os que tiverem talento, persistência, vocação, vão ascender nesse nível aqui. Esse seria um rumo no longuíssimo prazo, que eu ainda insisto em chamar que é algo da esquerda e socialista, mas talvez esses nomes não sirvam mais. Alguém invente um nome melhor. Enquanto isso, eu prefiro continuar chamando assim. Mas o Brasil, para chegar lá, vai ter que fazer com que os candidatos a dirigentes do Brasil, daqui a um ano, pensem um pouquinho no futuro. E eu não estou vendo nenhum querendo pensar no futuro, por isso não sou otimista em relação à realização de tudo isso. Mas mesmo sem o otimismo de que isso vai acontecer, é preciso persistir e tentar vir aqui, debater, conversar, pelo prazer, primeira coisa mais importante eu acho que é o prazer, e depois pelo senso de responsabilidade, de que a gente não pode desistir. E eu vim aqui porque não quero desistir. Tem lugar para renda mínima nisso, viu? Bom, encerrado o debate. Nós já passamos muito da hora e queria agradecer muito a presença desse amigo e como eu disse no começo, esse arquivo vivo, que tem uma memória incrível, que é o Hermínio Afonso, e o Cristóvão, que é um provocador moderno e cheio de ideias inovadoras, que realmente foi fascinante ouvi-lo, que realmente vai fazer todo mundo aqui pensar e refletir bastante sobre como encarar esse novo Brasil, sem olhar no retrovisor e olhar pelo para-brisa.
Obrigado, gente. E logo mais tem, né? Às 14 horas, né? Luiz Felipe Alencastro, todos confirmados? Alencastro, Juca Kfouri e Lúcia Veloso. Desculpe, Lúcia. E grande mesa. Foi Darcy, educador do Brasil. Obrigado, gente.